as formas de existir sobre o papel. Por Camila Nunes. Cais, editora. Ilha de Santa Catarina, 2025. Esses exercícios foram desenvolvidos no grupo de estudos em práticas artísticas, políticas e curatoriais, Impossibilidade de Esgotamento, coordenado por Camila Nunes desde 2022 na Ilha de Santa Catarina. Esta publicação é uma espécie de oficina, um espaço de experimentação da relação entre o desenho e a escrita, que convida as pessoas a criarem uma dimensão espacial, relacional, temporal e psicanalítica, entre a linha que dá forma e a linha que deforma a aparência do eu, do outro e do mundo. Os exercícios possuem duração determinada, tornando o erro e a possibilidade de desistência parte do processo de criação, para que possamos imergir no gesto e na complexidade que existe entre o pensar e o desenhar e o sentir, o escrever e o imaginar. Esses exercícios são feitos para qualquer pessoa interessada em desenhar como quem escreve e a quem escreve como quem desenha. Não é necessário ter experiência prévia em desenho ou escrita, estudo de técnicas, nem ter qualquer repertório na área de artes visuais. Basta papel, um cronômetro e algo para cortar e riscar. Corte. O corte é como um agregado, um intruso, que fica para novas gerações como herança, porque não se sabe como mandá-lo embora. É José Dias, o agregado da família de Bentinho, de Dom Casmurro, Machado de Assis, um homem que não era ruim nem bom, que ficava lá, ia ficando, amava os superlativos, costumava prolongar as frases, engomava suas calças brancas e se disfarçava de médico homeopata para ganhar uns trocados e a confiança da família que o deixou ir ficando na casa dos fundos. Não era bem um amigo, não era bem um hóspede, não era bem o filho para o pai, nem um pai para o filho do pai. Não era bem um esposo, não era bem um desconhecido, não era mesmo um agregado, alguém que não se sabia deixar ir porque não ia, porque não se sabia mandar embora, porque poderia parecer ríspido, era alguém que não se amava, tampouco era indiferente. Cortes podem ser profundos e profundamente necessários. Muitos dos nossos cortes moram na casa dos fundos. Não sabemos direito como lidar com eles, mas não conseguimos esquecê-los. Cortes surgem de experiências pessoais, íntimas e, na maioria das vezes, solitárias. Cortes operam pelas bordas, condensam momentos decisivos e transitivos, no embate que se dá em nome da nossa própria existência. Corte é esse algo que está dentro e fora, que pode passar anos adormecido, até que alguém na rua, parecido com alguém que eu conheço, faz ele sobrevir. Corte é informe e vestígio, resto de uma realidade marginal, crise crescente de si. Todo e toda artista opera pelo corte, o corte obtuso, aquele que ultrapassa os 90, mas não supera os 180 graus. Algo ainda pende. Nem todo corte é traumático, mas é certo que todo trauma é um corte. Se criássemos uma ciência para estudar os tipos de corte, uma tipologia que determinasse as diferenças subjetivas e conceituais de um corte, teríamos muitas espécies a serem analisadas, a começar com o primeiro corte da vida de todo ser humano, o corte do cordão umbilical. Aos textos de corte, que poderiam ser os cortes como pausa. Os tempos de um corte seriam os cortes curtos a longos, lentos a velozes, o corte salarial de verba, que é o corte como redução, o corte de árvore, que poderíamos associar o corte como talho ou como poda, o corte cinematográfico, como passagem ou transição de um plano a outro. Cortes também podem doer e verter. Seriam esses os cortes como lesão, ou ainda servir como um procedimento operacional, o corte como modo de se fazer algo. Corte também pode se agregar à noção de limiar. Pode ser um local que dá passagem, o primeiro estágio de alguma coisa. Na medicina, o limiar é uma força mínima para que haja uma resposta a um estímulo.
O corte pode advir também da materialização da fala. É o tempo de elaborar algo que foi dito, o famoso corte psicanalítico, elaborado por Freud e reelaborado mais tarde por Lacan no texto O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada. Tantos cortes e marcas me fazem voltar a Cacaso, quando ele escreve: passeio no bosque, o canivete na mão não deixa. Marcas no tronco da goiabeira, cicatrizes não se transferem. Nenhum corte é inocente. É possível evitar um corte? Se você tivesse que escolher um corte, um momento entrópico de irreversibilidade do seu sistema, uma situação que provocou uma mudança de estado em você, que corte seria esse? Imagine uma forma para esse corte. O que faz com que ele seja o que ele é. Perceba essa forma como parte integrante do seu corte no mundo físico. Ele pode ser representado por um tronco de árvore, um poste, um recipiente, uma sacola, uma bandeira, uma foice, um retrato, uma cadeira, um prédio, um espelho, uma parte do corpo, uma nuvem, uma fotografia antiga, um meteoro, uma biruta, um jogo de amarelinha, um emaranhado, um espaço entre duas coisas e tudo o que mais possa existir enquanto forma. Uma vez definidos o corte e a sua forma, faça um primeiro desenho. Algo como uma síntese, contendo apenas os elementos básicos dessa forma que você escolheu com as suas principais características. Pause o áudio. Você tem 5 minutos para essa atividade. Depois de decidida a forma desse corte, crie uma terceira dimensão, com profundidade. Use uma folha e faça uma escultura desse corte com a ajuda, se necessário, de fita adesiva ou cola. Pause o áudio. Você tem 5 minutos para esta atividade. Tire seu objeto de corte do alcance da sua vista e faça um desenho de memória. Pause o áudio. Você tem 3 minutos para esta atividade. Posicione o objeto de corte à sua frente e faça um desenho de observação. Pause o áudio novamente e conte 3 minutos para a atividade. Mantenha o objeto de corte à sua frente e repita o exercício anterior. Agora com um tempo mais estendido. Pause o áudio. Você tem 6 minutos para esta atividade. Agora, desenhe seu objeto de corte de olhos fechados. Pause o áudio. Faça a atividade em 2 minutos. Amplie a escala do seu objeto. Imagine como ele poderia ser se tivesse uma dimensão de 100 a 1000 vezes o seu tamanho inicial. Considere colocar algo como referência no seu desenho ou projeto para que possamos perceber sua escala em relação a uma pessoa ou objeto. Pause o áudio. Conte 5 minutos para a atividade. Desenhe seu corte surgindo, entrando nessa folha. Pause o áudio. Você tem 3 minutos para esta atividade. Desenhe seu corte desaparecendo, saindo da folha. Pause o áudio. Conte 3 minutos para a atividade. Escolha um lado do seu objeto e faça um desenho apenas do contorno dessa face. Pause o áudio e conte 1 minuto. Desenhe seu objeto de corte a uma distância mínima de 1 metro de você. Pause o áudio e conte 3 minutos para a atividade. Desenhe seu corte se movendo lentamente. Pause o áudio e conte 3 minutos para a atividade. Desenhe seu corte se movendo rapidamente. Pause o áudio. Conte 3 minutos. Desenhe seu corte de cabeça para baixo. Pause o áudio. Conte 1 minuto. Desenhe seu corte ocupando toda a página ao lado. Pause o áudio. Conte 4 minutos para a atividade. Desenhe seu corte sendo esmagado pela página ao lado, explodindo, ultrapassando as bordas. Pause o áudio. Conte 4 minutos para a atividade. Desenhe seu corte diversas vezes sobre ele mesmo. Pare apenas quando você encontrar o limite do reconhecível. Pause o áudio. Você tem 4 minutos para essa atividade.
Crie uma padronagem com o seu corte a partir da ideia de repetição. Pause o áudio. Faça atividade em 7 minutos. Desenhe seu corte utilizando apenas linhas horizontais. Pause o áudio e conte 2 minutos. Desenhe seu corte utilizando apenas linhas verticais. Pause o áudio. Você tem 2 minutos para esta atividade. Desenhe seu corte utilizando apenas linhas diagonais. Pause o áudio. Você tem 2 minutos para esta atividade. Desenhe seu corte utilizando apenas pontos, do mesmo tamanho ou de tamanhos variados. Pause o áudio. Você tem 2 minutos para esta atividade. Desenhe um percurso com o seu corte, um caminho que possa ir de um lugar ao outro. Pause o áudio. Você tem 5 minutos para esta atividade. Desenhe e escreva o som do seu corte. Faça uma onomatopeia. Pause o áudio. Você tem 2 minutos para esta atividade. Escolha uma palavra que se relacione com o seu corte. Você pode escrever a palavra ao lado da folha ou fazer um desenho que simbolize essa palavra. Pause o áudio. Você tem 2 minutos para esta atividade. Desenhe e escreva um poema com limite de 3 linhas a partir do seu corte. Pause o áudio. Conte 7 minutos para esta atividade. Desenhe uma personagem que se relacione com o seu corte. Pause o áudio. Você tem 3 minutos para esta atividade. Desenhe essa mesma personagem destruindo completamente o seu corte. Pause o áudio. Conte 3 minutos para esta atividade. Desenhe essa personagem e seu corte juntos, formando um ser híbrido. Pause o áudio. Conte 6 minutos. Desenhe a autodissolução do seu corte. Pause o áudio. Você tem 3 minutos para esta atividade. Desenhe seu corte indo em direção a um perigo iminente. Pause o áudio. Faça esta atividade em 5 minutos. Desenhe uma paisagem para que o seu corte possa habitá-la. Pause o áudio. Faça em 5 minutos esta atividade. Desenhe o seu corte como o fim de algo. Pause o áudio. Você tem 5 minutos para esta atividade. Desenhe o seu corte como um recomeço. Pause o áudio. Conte 5 minutos para esta atividade. Desenhos imprecisos e outras formas de existir sobre o papel. De Camila Nunes, 2ª edição, Florianópolis, Santa Catarina, Cais Editora, 2025. Edição: Gabi Bressola e Aline Natureza. Autora: Camila Nunes. Projeto gráfico e diagramação: Camila Nunes. Revisão: Aline Natureza. Narração: Carol Passos. Este audiobook é parte da proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Realização: PENAB, Circuito Catarinense de Cultura, Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, Ministério da Cultura, Governo Federal.